Fala galerinha, eu sou o professor Fábio Costa, professor de matemática do canal FM+. Hoje eu trouxe para você um assunto sinistro. Hoje eu vou te mostrar como que a gente identifica a diferença entre arranjo e combinação no exercício, beleza? O objetivo, volto a lembrar, não é resolver, é só identificar. No próximo vídeo a gente vai resolver vários deles. Vamos lá. Aqui, uma comissão será composta pelo presidente, tesoureiro e secretário. 5 candidatos se inscrevem para essa comissão, na qual o mais votado será o presidente, o segundo mais votado o tesoureiro e o terceiro é o secretário. Dessa forma, de quantas maneiras possíveis essa comissão poderá ser formada? Então vamos lá. Eu tenho a pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, pessoa 5. Como eu falei no vídeo anterior, eu tenho que fazer exemplo, pessoal. Porque através do exemplo eu consigo diferenciar se arranjo ou combinação. Então eu sei que a primeira pessoa vai ser o presidente, a segunda pessoa vai ser o tesoureiro e a terceira pessoa vai ser o secretário. Já é? Vou escolher aqui aleatoriamente, tá? Um exemplo qualquer. A pessoa 2, pessoa 1, pessoa 5. Se eu trocar a ordem desses caras, eu vou ver se vai haver alteração ou não. Por exemplo, se eu ponho aqui P1, P5 e P2, vocês acham que isso aqui vai ser a mesma configuração ou é diferente? Tu concorda que isso aqui vai ser necessariamente diferente? Por quê, pessoal? Aqui o presidente está sendo P2, a pessoa 2. Na outra situação, quem está sendo presidente é o P1. Então, obviamente que a posição aí tem importância. Se a ordem importa, significa que eu estou falando de arranjo. Arranjo é uma ideia de sequência. Perfeito? P2, P1, P5, P1, P5, P2 tem diferença. É uma sequência diferente. Então é arranjo. Ordem importante, arranjo. Fechou? Beleza. Vamos para o exemplo número 2. O exemplo número 2 fala: 5 cursos da IFAL, Campus Maceió, resolveram fazer um torneio de futebol, onde cada time de cada curso joga contra os demais times apenas uma vez. Quantos serão os jogos nesse torneio? Então vamos lá. Vamos botar assim: curso 1, curso 2, curso 3, curso 4, curso 5. Vamos fazer um exemplo. Eu vou pegar um jogo aqui qualquer. Vou pegar o curso 2 e o curso 5. A pergunta que eu faço a vocês: quando eu troco de posição o curso 5 pelo curso 2, a ordem aqui é importante ou não? Vamos lembrar um pouquinho aqui no texto? Ele diz na questão que cada time joga com os demais apenas uma única vez. Quando isso acontece, significa que esse jogo C2, C5 é a mesma coisa se eu inverter C5, C2. Ou seja, esses dois caras representam o mesmo jogo. Ou seja, eu mudo a ordem e é a mesma coisa. Isso aí dá uma ideia de elemento de conjunto. Quando eu faço a troca e continua sendo a mesma situação, significa que a ordem não importa. Então isso é uma combinação. Show de bola? Agora toma cuidado, porque quando você pega esse exemplo, e esse exemplo é fundamental para você entender o raciocínio, você tem que pegar os mesmos elementos e somente trocar eles de posição. Tudo bem? Ok. Vamos lá. Vamos para o exemplo número 3. Esse aqui também é maneiro. Exemplo número 3. Olha o que fala o exemplo número 3. Ao refazer seu calendário escolar para o segundo semestre, uma escola decidiu repor algumas aulas em exatamente 4 dos 9 sábados disponíveis dos meses de outubro e novembro de 2009, com a condição de que não fossem utilizados 4 sábados consecutivos. Para atender às condições de reposição das aulas, o número total de conjuntos distintos que podem ser formados contendo 4 sábados é de... Eita, vamos devagar. Primeiro ele falou que tem o sábado 1, sábado 2, sábado 3 e vai até o sábado 9. Perfeito? Vamos fazer agora o exemplo. Ele diz na situação ali que ele tem que escolher 4 desses sábados. Vou escolher aqui, S1, S2, S7 e S9. Agora eu pergunto a você, se eu pegar esses 4 sábados e trocá-los de posição, por exemplo, S7, S1, S9 e S2,
Vocês concordam comigo que os meus elementos do conjunto continuam sendo os mesmos? Eu só troquei a ordem com que eu peguei eles, mas eles continuam sendo os mesmos 4 sábados. Ou seja, quando eu faço a troca e continuo igual, significa que é um exercício de combinação. Tá? Isso aí é uma ideia de elementos de um conjunto. Fechou? Detalhezinho, lembra que ele falou que não podem ser sábados consecutivos? Né? Não pode ter sábado 1, sábado 2, sábado 3, porque são sábados consecutivos. Só que isso aqui a gente não está preocupado ainda de resolver. Eu apenas estou dando um exemplo para classificar meu exercício. Na próxima videoaula eu vou classificar se a combinação ou arranjo e ainda vou resolver. E esse aí está lá na lista. Perfeito? Vamos para mais um? Aqui. De quantas maneiras diferentes podemos formar uma senha de 3 elementos, sem repetição de elementos, dispondo dos seguintes algarismos: 2, 4, 5, 6 e 9. Bom, vamos escolher 3 deles? Vamos fazer o exemplo. Tudo é o exemplo, beleza? Vou escolher o 4, 5 e o 9. Ok? Agora eu vou trocar esses caras de posição. 5. Eita, meu 5 ficou horrível. Vamos fazer ele de novo. Ó, vou fazer o 5, o 9 e o 4. A pergunta que eu faço a você é o seguinte: a senha 459 é igual ou diferente à senha 594? Gente, é óbvio que isso aqui é diferente, porque isso é uma ideia de sequência. Sequência significa que quando eu mudo a posição, muda a situação. Ok? Então, se isso aqui é diferente, é uma ideia de arranjo. Queridos, se vocês fizerem um exemplo sempre daquilo que ele está propondo e ver se a ordem é importante ou não, tu vai conseguir resolver o exercício. Identificar se arranjo ou combinação. Vamos para mais 2 aqui, pessoal. Vamos lá, desanima não. Essa aqui é maneira, tá? Ó, essa inclusive caiu no Enem. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Vamos devagar então? Ó, primeiro tem o seguinte, tem o time 1, time 2, time 3 e vai até o time 12. Para formar o grupo A, eu escolho 4 equipes. Perfeito? Isso aqui provavelmente vai ser uma pergunta. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura. Então aqui, vamos lá. Jogo de abertura. Ó, vai ser 2 equipes do grupo A. Ok? Perfeito, tá bom. Sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times para o jogo de abertura será calculada através de... Vamos devagar aqui. Primeiro vamos ver o grupo A. Eu vou escolher o time 1, um exemplo qualquer. Time 7, time 8 e time 9. Troquei a ordem. Time 8, time 1, time 9 e time 7. Queridos, quando eu fiz a troca dos times, vocês conseguem enxergar que eu continuo tendo os mesmos elementos desse grupo? Elementos de conjunto. Então isso aqui é igual. Se isso é igual, essa primeira parte trata de combinação. Fechou? Beleza. Agora vamos escolher 2 times para abertura. Time 1 e time 7. Time 1 e time 7. Ok? Só que ele falou que o primeiro jogaria em seu próprio campo e o segundo seria visitante. Ou seja, o cara que fica aqui na frente é o famoso mandante. E o cara que fica é o famoso mandante. E o cara que fica depois é o visitante. Perfeito? Mandante é aquele cara que joga no seu estádio. O visitante é aquele que está visitando aquela equipe. Quando eu troco a ordem, ou seja, T7 e T1, vocês conseguem enxergar que isso aqui vai ser diferente? Porque na primeira configuração, quem está mandando, quem está jogando em casa é o time 1. Na segunda configuração, quem está jogando em casa é o time 7. Então isso tem diferença. Se tem diferença, significa que é uma sequência. Se é uma sequência, é uma ideia de arranjo.
Fechou? Então, a primeira parte seria combinação, a segunda parte seria arranjo. Ok? Vamos para o outro aqui. Deixa eu mudar a corzinha. 10 atletas participaram de uma corrida de atletismo. Serão premiados apenas os 3 primeiros colocados, não podendo haver empate. O número de maneiras de serem distribuídos os prêmios é... Vamos lá, pessoal. Ó, eu vou falar aqui atleta 1, atleta 2, atleta 3. Isso vai até o atleta 10. Ok? Ele diz na questão que os 3 primeiros serão sorteados. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. Vamos supor que seja o atleta 1, o atleta 6 e o atleta 9. Se eu troco a ordem disso, o atleta 9, o atleta 1 e o atleta 6. Troquei a ordem, fiz o meu exemplo. Você concorda que essa configuração vai ser diferente? Porque quem está ganhando aqui o primeiro lugar é o atleta 1. Na segunda configuração é o atleta 9. Ok? Ou seja, isso é uma sequência. Se é uma sequência, é um arranjo. É assim que a gente analisa, pessoal. Show? Vamos para o último aqui, pessoal. Ó, deixa eu mudar a corzinha. Quantos triângulos ficam determinados por 9 pontos distintos, sendo que 5 deles pertencem à reta R? Então, vamos fazer aqui uma reta R. Ó, 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Reta R. E os outros 4, numa reta S, diferente de R, paralelo a R. Então, uma reta S, 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Ó, vou chamar isso aqui de R1, R2, R3, R4, R5. S1, S2, S3 e S4. Agora, galerinha, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um exemplo de um triângulo aqui. Por exemplo, esse cara aqui. R1, S2 e R4. Vê se esses caras não formaram um triângulo. Perfeito? Então, o exemplo é R1, S2, R4. Agora, se eu trocar esses caras de posição, S2, R1 e R4, a pergunta que eu faço a você, continua sendo o mesmo triângulo? Sim, continua sendo o mesmo triângulo. Então, se continua sendo o mesmo triângulo, ao mudar a posição desses caras, eu continuo com a mesma configuração. Se é igual, é um exercício de combinação. Pessoal, isso que nós fizemos nessa videoaula é extremamente importante. Desenhe o que ele está propondo e faz o exemplo. E analisa esse exemplo. Isso é somente para identificar arranjo e combinação. Ok? Mas isso é extremamente importante para tu entender quando a gente estiver resolvendo os exercícios. Valeu? Até a próxima videoaula. Dá um like. Beijo, queridos. Valeu!